Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui neste sabadão. Chega logo deixando aquele seu like, não esquece, mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta a tua expectativa para o clássico com o Botafogo, terça-feira, no estádio Newton Santos. Claro, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. Dá aquela moral para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outros vascaínos e possamos formar a maior comunidade para falar da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Novembro Azul, hein? Linda camisa, hein? Em alusão a essa luta contra o câncer de próstata. Todos os homens acima de 45 anos, algumas pesquisas mostram acima de 50, mas a partir dos 45, conversar com o seu médico, fazer o exame e não ter problemas. Exatamente, a prevenção é o melhor remédio. E essa camisa está lindíssima do Vasco da Gama. Lembrando você, fazendo aquele alerta para lutar contra o câncer de próstata, fazer a prevenção. Bom, Paulinho voltou aos treinos, será que ele reaparece já na relação contra o Botafogo? Vamos falar sobre isso também, mas já começo colocando essa imagem na tela. Lucas Piton, 100 jogos com a camisa do Vasco, e ele ganhou de presente esse lindo quadro do Vasco da Gama, e esse quadro entregue pelo Felipe. Muito legal, acho que esse tipo de imagem fica marcado, né? Porque é um ídolo da torcida do Vasco da Gama e ele que está entregando esse belíssimo quadro para o Lucas Piton. Merecido, justo, tem sido um jogador muito importante para o Vasco da Gama nessa temporada. Altos e baixos em alguns momentos, mas é um jogador fundamental, é um escape pelo lado esquerdo. Quando ele foi contratado, eu disse que seria muito caro, e a negociação foi cara, nada contra o jogador, mas uma negociação cara, 16 milhões por 60% dos direitos federativos do atleta, né, e econômicos, muito alto, mas ele veio, o Vasco está pagando ainda ao próprio Corinthians, e rendeu tecnicamente, e eu não tinha dúvida. Agora, financeiramente, como se pagou muito pelo Léo Pelé, algumas operações foram caras do Vasco da Gama, né? E essa foi uma delas. O Vasco tem alguns jogadores importantes e o Piton é um deles dessa temporada, jogador de destaque do Vasco da Gama. Bom, tô passando aqui na tela para lembrar você também que hoje, sabadão, tem muita bola rolando, tem Campeonato Brasileiro, o Vasco só joga terça, mas tem bola rolando hoje, tem Série B, tem o Santos em campo, tem Premier League, tem La Liga, enfim, os campeonatos pelo mundo passam na KTO. KTO.com, onde a diversão acontece, não perca tempo. Lance o seu palpite com responsabilidade, é para maiores de 18 anos, site regulamentado pelo governo federal, para você se divertir e mandar aquele seu palpite, claro, usando o meu cupom Azevedo no seu primeiro depósito e logo de cara 20% de bônus. KTO.com, onde a diversão acontece. Não é meio de vida, hein, galera? É apenas para você brincar. Bom, vamos falar sobre Paulinho, porque ele voltou aos treinos. E aí fica uma dúvida do torcedor, porque ele quer o quanto antes ter o Paulinho em campo. Falou, cara, pô, o Paulinho é titular absoluto. Sim, o Paulinho, hoje você poderia montar um tripé. Hugo Moura, Cocão e Paulinho. E o Coutinho, Paê e Verrete. Só que o Rafael Paiva, perdão, não curte muito, né, esse formato de jogo. Ele gosta de botar dois atacantes de lado de campo. Emerson Rodrigues e mais alguém que ele não consegue encontrar, que era o Adson, né? Mas hoje ele não consegue encontrar, era o David, também se machucou. Mas em relação ao Paulinho vem gradativamente fazendo a progressão com os jogadores. Dificilmente ele vai ficar à disposição contra o Botafogo. Aliás, acho que até contra o Fortaleza não, porque conhecendo o planejamento da comissão técnica, de ir dando minutagem, sessões de treinamentos, agora que ele começou a trabalhar com o grupo, a tendência é contra o Internacional, ou seja, daqui a 3 jogos, em São Januário, ele ser relacionado, se nada acontecer, nenhuma intercorrência daqui até o jogo com o Internacional, que é pós-data FIFA, então a gente está falando de mais ou menos aí 18 dias ainda, né? Ele ser relacionado e entrar aos poucos, como foi o Jair. Repara que o Jair entrou, acho que no penúltimo jogo, né? Com Juventude, não, agora me fugiu o adversário, mas enfim, ele entrou, jogou 20, 25 minutos. Já no último jogo, jogou 5, 10 minutos. Pô, mas por que não foi aumentando a minutagem? Provavelmente porque a comissão técnica entendeu que a carga de trabalho nessa volta
aos gramados, tinha que puxar um pouquinho para não acelerar. Ah, vai dando minutagem. Jogou 20, joga 30, depois joga 45 e até que ele joga o jogo inteiro. Não é muito assim que funciona porque cada organismo reage de uma forma. É a resposta que o jogador precisa dar. Então a tendência eu vejo ele ficar à disposição contra o Internacional. Seria espetacular já contra o Fortaleza. Nem que ele viaje e fique com a delegação, que também o Jair passou por isso, quando o Vasco fez um períodozinho lá em Minas Gerais, lembra? Fez aquele jogo com o Cruzeiro, depois o primeiro da semifinal com o Atlético Mineiro. Ele não ficou no banco, mas ele foi relacionado, viajou com a delegação e tal. Isso também é bom para o cara já sentir o clima, né? Ele se sente útil. Isso é muito importante. Então a tendência é o Jair realmente só contra o Internacional. Pô, Fábio, mas aí vão faltar 4, 5 jogos só. Será que, cara, 12, 15 pontos em disputa é ponto pra caramba. Até porque o Vasco terá pela frente Internacional em casa, depois tem Corinthians fora, tem 2 jogos em casa, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e o último com o Cuiabá. O Vasco precisa pontuar. Até no vídeo que eu fiz, depois eu estava revendo, eu esqueci de contabilizar ali uns pontinhos no final. 14, 15 pontos o Vasco pode fazer em 21, sim. A começar por terça-feira, empatando com o Botafogo. Não é nada demais. Pô, mas o Botafogo é finalista da Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro. Aí o Vasco é o quê? Um time pequeno, que vai ser atropelado? Qualidade técnica o Botafogo tem. É o melhor elenco do Brasil? É, sem dúvida nenhuma. Mas não vai atropelar o Vasco. A não ser que o Vasco jogue como jogou contra o Flamengo naquele 6-1. Eu não vi o Vasco jogar mais assim. Me aponte uma partida que o Vasco foi atropelado pelo adversário dessa forma cachapante, como foi contra a Criciúma e contra o Flamengo. Eu não vi. O Vasco perde jogos? Perde. Mas perde vendendo caro. Não se entrega. Essa é uma diferença. E isso faz toda a diferença realmente no processo. Galera, olha, agradecer demais a sua participação aqui no canal. Vamos chegar em 200 mil, tenho certeza, até o fim do Campeonato Brasileiro. Depois do Campeonato Brasileiro, nós vamos fazer um encontro com a galera do Fanático Vascaíno, tá? Vai ser um encontro bacana aqui no Rio de Janeiro. Vou marcar a data para que vocês possam bater papo, a gente se encontrar aqui, realmente fazer aquela confraternização de final de ano. Mas eu peço sempre a você, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, porque aqui é a sua casa. Aqui você fala, aqui você tem vez e participa sempre. E terça-feira sempre junto com o Vascão da Gama em mais uma grande transmissão. Um grande abraço e se você é membro do canal, ó, já corre lá porque Almirante, Trembala e Fanático VIP tem vídeo exclusivo hoje também para vocês. Valeu, grande abraço e até a próxima!